Na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 tratamentos de Deus na vida dos cristãos. A Bíblia, ela fala de poda, ela fala de disciplina e ela fala também de prova. O Senhor Jesus, ele falou que aquela planta que está dando fruto, ele a limpa, ela poda para que ela possa dar mais fruto. Então é um tratamento de Deus na vida do cristão, aquele que está crescendo, que está frutificando, de repente para que ele possa crescer mais ainda, para que ele possa frutificar mais, o Senhor tem que podá-lo, tem que cortar. E esse também é um processo às vezes doloroso, difícil, mas é um tratamento de Deus na nossa vida que visa o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. A Bíblia também fala de disciplina, né? O Senhor fala que Ele disciplina todo aquele que Ele ama. Então a disciplina é uma ação amorosa de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor nos disciplina porque Ele não deseja que nós perecemos com o mundo, com as pessoas que não conhecem Ele. Então muitas vezes nós necessitamos ser disciplinados. Em alguma área na nossa vida, muitas vezes o Senhor nos corrige nos corrige outra e outra vez, mas nós fazemos vista grossa, fazemos que não estamos ouvindo, que não estamos vendo. Então muitas vezes o Senhor tem que nos disciplinar, para nós percebermos que estamos indo por um caminho de morte. Mas a disciplina do Senhor, ela visa o que? A nossa restauração. Amém? É uma ação de amor de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia também, ela fala de prova. Todo cristão, em algum momento da sua vida, ele vai ser provado. E a prova, ela muitas vezes, ela antecede uma promoção. Quando o Senhor, ele quer te levar a algo mais profundo, a algo mais grande, a um outro nível, muitas vezes ele te prova antes. E a prova também, ela serve para revelar aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes quando nós somos provados pelo Senhor, aquilo que está no nosso coração é revelado, vem à tona, porque muitas vezes nós estamos sob pressão. E muitas vezes no momento de prova, nós mesmos nos surpreendemos. Porque às vezes há coisas no nosso coração que nós desconhecemos, não é verdade? E no momento da prova, isso vem à tona. E muitas vezes nós mesmos nos assustamos, mas que é isso que eu estou sentindo? Que é isso que eu estou pensando? Mas são coisas que muitas vezes estavam ocultas dentro de nós. E no momento da prova, essas coisas vêm à tona, elas são reveladas. E a Bíblia, ela fala aqui de Abraão, que Deus, ele colocou Abraão à prova. E nós vamos falar um pouco sobre a prova nessa noite, amém? Todos nós somos provados. Se você não foi provado ainda, anota aí o que eu vou te falar, porque em algum momento você vai passar por uma prova, amém? E muitas vezes nós somos provados pelo Senhor mais de uma vez na nossa vida cristã. E aqui, como nós lemos, o Senhor, ele pôs Abraão à prova. A prova, ela vem de Deus. Amém? E ela também visa, tem como fim, como propósito, que o nosso crescimento espiritual. Agora, como eu falei, todos nós, em algum momento, somos provados. A questão é como nós vamos reagir à prova ao qual somos submetidos. Você vai ser provado. Agora, de que maneira você vai reagir, ou de que maneira você está reagindo à prova que você está passando? E nessa noite eu quero falar sobre como Abraão, ele reagiu à prova. Ele foi provado e a prova dele foi muito difícil. Amém? Eu não queria estar no lugar de Abraão, na verdade. O que o Senhor pediu para ele foi algo muito duro, muito difícil. Pôs o Senhor Abraão à prova, e o que ele pediu? O seu filho, o único filho a quem ele ama. Que prova, na verdade.
Agora, de que maneira Abraão reagiu a essa prova tão difícil? O filho tão esperado, o filho da promessa, que durante muitos anos o Senhor o havia prometido, e Abraão, ele ficou esperando Sara, sua esposa, um pouco incrédula com respeito ao cumprimento daquela prova, mas de repente o filho nasce, está crescendo, e agora Deus prova a ele, pede esse filho a quem ele ama, o filho da promessa, em sacrifício. E como que Abraão reagiu à prova? Versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que lhe havia indicado. A primeira reação de Abraão à prova ao qual ele foi submetido, foi de obediência, amém? Foi de obediência. Abraão, ele obedeceu, por mais difícil que era aquela prova, ele obedeceu. E se tem uma coisa difícil de nós aplicarmos, de nós fazermos no momento em que somos provados, é seguir sendo obediente. É seguir sendo obediente. E Abraão, ele obedeceu o quê? De imediato, na verdade. Sabe por quê? Porque existe uma maldição de postergar as coisas, né? Qualquer dia eu vou pregar sobre isso, sobre a maldição de postergar. Abraão poderia ter falado: olha, Senhor, deixa Isaque crescer um pouco mais. Senhor, deixa Sara ter outro filho. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, nos dá uma direção, o Senhor nos fala uma coisa, e nós falamos: Senhor, ainda não é tempo, ainda não estou preparado. Ó Senhor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus, por quê? Por adiar, por postergar a obediência. A obediência não se adia, não se posterga, a obediência ela tem que ser imediata e completa. Imediata e completa, tem que ser a obediência. E Abraão, ele obedeceu imediatamente. Ele obedeceu imediatamente. Quantas coisas você adiou na sua vida? Pesquisa fala que 70% pelo menos das pessoas são postergadores compulsivos. Por isso muitas pessoas andam ansiosas, sabe por quê? Porque fica adiando as decisões. Às vezes tem que fazer algo, amanhã eu faço. Tem que resolver algo, amanhã eu faço. Isso vai criando o que? Uma ansiedade. Essa pessoa vai ficando doente. Por quê? Porque não tem a coragem, o valor de fazer as coisas que tem que fazer. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Não podemos fugir daquilo que Deus está requerendo de nós. O que você tem para fazer, faz hoje. Pessoas perderam a salvação, porque vieram na igreja e falaram: caramba, que mensagem, que pregador, mas amanhã eu aceito, amanhã eu tomo a decisão. Só que não houve amanhã. Por quê? Porque o tempo não está nas nossas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 horas, daqui a 5 horas, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então o que temos que fazer hoje, façamos. Não fica adiando a obediência, não fica postergando. Obedeça. Abraão, ele obedeceu imediatamente. Não é verdade? Deus, ele não abençoa as boas intenções. Não é verdade? Não vai ter lá no juízo um lugar reservado para as pessoas que tiveram boas intenções. Senhor, você sabe, né? Se eu tivesse dinheiro, eu tinha dado. Se eu tivesse tempo, eu tinha feito. Senhor, se eu tivesse mais um filho, eu tinha sacrificado a Isaque. Mas, Senhor, era um único, não podia. Lá no céu não existe um lugar reservado para as boas intenções. Deus abençoa o que é a obediência. A obediência. Então, não fica postergando. Dê o que você tem. Faça o que está nas tuas mãos, aquilo que o Senhor está requerendo de você. Eu costumo dizer que Deus, ele não pede de ninguém aquilo que ele não tem, aquilo que ele não possa fazer. Se Deus está te pedindo algo, se Deus está requerendo algo de você, é porque você pode, é porque você tem,
Porque está nas suas mãos, está no seu poder. Então não fica adiando, não fica postergando. Por quê? Porque isso vai acarretar maldição na sua vida. Porque você postergar, você adiar a obediência, isso é desobediência. Isso é desobediência. A desobediência, que coisa ela traz? Traz maldição. Ela traz maldição sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças. Abraão, ele reagiu à prova obedecendo. Amém? Então, está sendo provado, é momento de obedecer, é momento de você ser fiel a Deus, à igreja, ao ministério ao qual você está envolvido. Não perca o foco, mas continue em obediência, porque Deus ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Em meio à prova, em meio às dificuldades, Deus vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é obedecer. É obedecer. Abraão, ele foi de madrugada, pegou seu filho, pegou tudo o necessário para o holocausto, pegou 2 servos para acompanhar ele durante o caminho e partiram rumo ao lugar aonde Deus havia indicado para o holocausto, para o sacrifício. Então, se Deus está falando, se Deus está direcionando para você, não pense 2 vezes. Obedeça. Obedeça, porque na obediência existe bênção. Na obediência existe bênção. Eu sei que existe determinadas coisas que nos é difícil obedecer. Para Abraão não foi fácil ele obedecer a direção de Deus, aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha direcionado para que ele fizera, não foi fácil. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala o quê? Aquele que semeia com lágrimas. Amém? Aquele que semeia com lágrimas. E muitas vezes a nossa obediência vai requerer o que? Sacrifício, renúncia. Muitas vezes lágrimas. Mas a palavra de Deus fala que Ele vai colher o quê? Com gozo, com alegria. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Ele é louco, né? Ele é um bobo, ele é isso, ele é aquilo. Obedeça, obedeça, porque a bênção ela vem de Deus, amém? A bênção ela vem do Senhor, e Deus vai te honrar. E no momento que Deus te honrar, que Deus honrar a sua obediência, a boca desses todos que estão falando mal, que estão te criticando, vai se calar, porque Deus vai te honrar, amém? Abraão, ele reagiu obedecendo, e quando nós sermos provados, é desta maneira que nós temos que reagir, obedecendo aquilo que Deus está direcionando, obedecendo a palavra de Deus. Versículo 5. Assim. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 8 agora. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. A segunda reação de Abraão no momento em que ele foi provado é que ele não perdeu a fé, ele continuou crendo, ele falou: olha, vocês fiquem aqui, eu e o rapaz nós iremos, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E nós vamos voltar. E depois, quando o filho dele questionou: pai, aqui tem tudo para o holocausto, está a lenha, está o fogo, está todo o necessário. Mas pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o animal para o sacrifício? E Abraão, ele falou: Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que significa Deus proverá? É que Deus ele vai ser suficiente. E se existe uma coisa
que Deus ele quer revelar para nós no momento de prova é que Ele é suficiente nas nossas vidas. Muitas vezes no momento de prova, Deus te tira tudo. Tira tudo. Em todos os sentidos. Até as pessoas que te amam, que sempre estiveram ao seu lado. E Deus muitas vezes remove essas pessoas, tira e você se vê sozinho. Por quê? Porque Deus ele quer se revelar para você como Deus provedor. O Deus que Ele é suficiente na sua vida em todas as áreas. O Deus que cuida das suas emoções, da sua saúde. O Deus que cuida das suas finanças. Ele é poderoso para cuidar de todas as áreas da sua vida. E você necessita conhecer esse Deus provedor. O Deus que te cuida integralmente. Você precisa conhecer esse Deus. E muitas vezes Deus te leva para a prova, para Ele se revelar como esse Deus suficiente na sua vida. O Deus que é poderoso para prover todas as coisas na sua vida. Abraão, ele falou para os rapazes, olha, nós vamos ir, vamos voltar. É muito difícil, no momento de prova, você seguir acreditando. A primeira coisa que vem no nosso coração, na nossa mente, é a dúvida. Será que Deus está comigo? Será que Deus me chamou realmente? Quantas vezes eu fiz essa pergunta no campo missionário? No momento de crise, de dificuldade, as nuvens negras, nada, você não via nada. Quando nós começamos ali a primeira igreja ali da Peniel, nós passamos ali mais de 6 meses, evangelizava todos os dias, e fazia culto só para a família, porque não ia uma só alma. E aí vem o desespero, vem a angústia, você ora, jejua, evangeliza na rua, evangeliza de casa em casa, prega, e chega na hora do culto, tem ninguém. Será que Deus me chamou realmente? Será que era de Deus esse negócio de eu vir para cá? Acho que eu vou ligar para lá e falar para eu voltar, porque isso aqui não é de Deus, não. É a primeira coisa que vem no nosso coração, quando nós estamos sendo provados, é a dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Aonde estão a minha família, os meus irmãos? Todos me deixaram sozinho, ninguém me ama. Ninguém me ama. Eu me lembro que nós tínhamos uma célula num lugar, num bairro, e já tínhamos evangelizado esse bairro. Todo dia de célula nós íamos mais cedo evangelizarmos casa por casa. E ninguém se convertia naquele bairro. E eu falei para os irmãos da célula, olha, hoje vai ser o último evangelismo que nós vamos fazer nesse lugar. Se não acontecer nada, nós vamos para outro lugar. E naquele último evangelismo, o milagre aconteceu. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Porque Deus é fiel. Mas nós não podemos perder a fé. Não podemos perder a esperança. Porque não importa a prova ao qual você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, se você tem fé, você vai vencer, porque é isso que a palavra de Deus fala, e é isso, a primeira coisa que Satanás ele quer roubar de você, ele quer roubar de você a sua fé, porque eu costumo dizer que você não necessita ter nada, sabe o que é nada? Nada, mas se você tem fé, você vai sobreviver, você vai ir em vitória, porque é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que todo aquele que é filho de Deus, ele vence, e a vitória que nos faz vencer é a fé, se você crê, Deus ele vai te levar em triunfo, o milagre vai acontecer no tempo dele, ele vai se manifestar, mas você não pode perder a fé, você não pode perder a esperança. Satanás no momento de prova ele se levanta de todas as maneiras
para roubar a sua fé. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, no momento de prova que Satanás se levantava e falava para mim: eu vou te matar. Onde estão os irmãos? Onde está o pastor que dizia que te amava? Mas Deus tinha me dado uma palavra. Amém? E eu costumo dizer que aquele que tem uma palavra de Deus tem tudo. Amém? Então, no momento de prova, de dificuldade, é tempo de você se voltar para a palavra de Deus e você crer. Amém? E você crer, porque a palavra de Deus fala que aquele que crer no coração e confessa com a boca é salvo. Amém? Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer libertação, Deus vai prover todo o necessário. Mas o mais importante é o que eu falei, que nesse momento de prova, nesse momento de dificuldade, Ele quer se revelar a você como o Deus que é suficiente na sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Mas são muitos, poucos, né, os cristãos que vivem pela fé. São muitos poucos. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas são muitos poucos os cristãos que vivem pela fé. Não é verdade? Porque é fácil você dizer: eu vivo pela fé, mas a sua conta bancária está gordinha, a sua saúde está boa, a sua família é uma maravilha. Foi isso que Satanás falou para Deus quando Deus, falou de Jó. Está vendo como Jó é um servo fiel, íntegro, não tem ninguém na terra como ele? Satanás: Senhor, assim é fácil, ó. Quase ele falou: até eu, né? Assim até eu, né? O justo viverá pela fé. Então Deus muitas vezes Ele permite a prova para quê? Para que você possa agradar Ele através da sua fé. Amém? Para que você possa honrar Ele através da sua fé. Para que você possa crer. E Ele vai se manifestar como Deus curador, como Deus restaurador, como Deus libertador que Ele é. Mas é necessário que você continue crendo. Aconteça o que acontecer, continue crendo, persevere na sua fé. Porque quando menos você espera, o milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Para Ele não existe nada difícil. Se Ele ainda não fez, é porque não é o tempo. Não é porque Ele não pode, é porque não é o tempo. Porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Para Ele não existe nada impossível. Então não perca a esperança, não perca a fé. Siga crendo em meio à prova, em meio à dificuldade, que o milagre de Deus vai acontecer. E você vai provar na sua própria vida que Deus, Ele é suficiente para você. Que Deus é suficiente, que você não necessita de mais nada além dEle. Versículos 5 e 9. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Essa é a terceira e última reação de Abraão à prova que eu quero falar. Em meio à prova, Abraão reagiu adorando. Ele falou: olha, fique aqui, eu vou com o rapaz, eu vou até lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E Abraão chegou ao lugar ali indicado, designado para o holocausto. Ele construiu o que? Um
altar ao Senhor. Altar é lugar de rendição, de entrega, de adoração. E Abraão, ele reagiu àquela prova adorando. E se tem uma coisa que é muito difícil nós fazermos em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio à aflição, é adorar. Mas eu quero dizer para você, que o céu, ele está na expectativa de receber a sua adoração no momento de prova. Que quando você adora, no momento de prova, no momento de dificuldade, o Senhor, ele faz o céu ficar em silêncio. Todos aí, escute, essa adoração para mim tem um som diferente, porque não é um som de quem está me adorando, que tem muito dinheiro, que está saudável, que está tudo bem, mas é alguém que está no leito, é alguém que não tem dinheiro para pagar a conta, é alguém que está desempregado, é alguém que está em dificuldade, que está sendo provado, mas mesmo assim ele está me adorando, ele está me glorificando. A sua adoração no momento de prova, de dificuldade, faz o céu se calar para o Deus te ouvir. Glória a Jesus. Eu fico imaginando essa cena de Abraão adorando no momento da prova. O Senhor fazendo justamente isso, se inclinando para ouvir a adoração de Abraão. Os anjos devem estar pensando, mas Senhor, ele não é Fernandinho, não é? Ele não é o Gabrielzinho, por que a gente vai ouvir ele? É que essa adoração tem um som diferente nos céus. E eu quero dizer para você que Deus, ele não resiste à sua adoração no momento de prova. Quando você adora a Deus no momento de prova, de aflição, Deus não resiste, ele vem. Ele vem em sua direção, a tua adoração atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus. Quando você o adora no momento de prova, de aflição, de dificuldade, a sua adoração atrai a presença de Deus. Deus vai se mover em direção a você. Ele não vai se deter. E nós necessitamos aprender a adorar ao Senhor no momento de prova, no momento de dificuldade, de aflição. Nós necessitamos tirar da nossa boca um cântico de gratidão, de adoração, de louvor, porque Deus é bom. Amém? Como cantamos sempre, Ele continua sendo Deus. Sobre qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus. E necessitamos aprender a glorificá-lo e adorá-lo no momento de prova, no momento de dificuldade, porque a sua adoração vai mover os céus. E quando Deus se manifesta, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Abraão ali construiu aquele altar para sacrificar o seu filho. E quando ele estava ali, de repente, lá naquele altar, se rendendo, se entregando por completo ao Senhor, sacrificando o seu filho, Deus bradou: Abraão, Abraão, não faças, porque eu já percebi que eu ocupo o primeiro lugar na sua vida. No momento de prova, é revelado quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se você consegue adorar ao Senhor no meio da prova, no meio da aflição, no meio da dificuldade, você está dizendo para o Senhor: não importa, Senhor, o que vai acontecer, o que vai suceder, não importa se eu vou ter o que comer, se eu vou morrer nessa cama, não importa.
mais importante para mim é o Senhor. É isso que você está dizendo para o Senhor, é esta mensagem que você está enviando aos céus, quando você adora a Deus em meio à prova, em meio à dificuldade. E quando Abraão, ele foi provado, foi isso que ele fez, ele adorou o Senhor, em meio a tudo aquilo que ele estava passando, aquela aflição, aquilo que Deus havia requerido, havia pedido dele, ele entoou um cântico de adoração ao Senhor. Eu quero dizer para você que isso faz a diferença. Quando você consegue adorar ao Senhor em meio à prova, em meio à dificuldade, você está declarando que Deus realmente, Ele é suficiente na sua vida. Que Ele é o Senhor, que Ele está sentado no trono. E o Senhor, Ele espera ansiosamente essa reação nossa. Amém? Ele espera essa reação nossa. Porque eu costumo dizer que Deus, Ele nos criou, não somente para que nós nos deleitarmos em Ele, mas também para que Ele se deleitasse na nossa vida. O Senhor, Ele quer ter prazer em você, Ele quer deleitar-se em você. Eu já disse aqui que eu gosto do texto ali de Noé, quando Deus ia destruir toda a humanidade, mas de repente Deus olhou para Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Deus se agradou da vida de Noé. Em meio a toda uma geração que estava corrompida pelo pecado, pela imoralidade, houve um homem que agradava a Deus. E Deus, Ele quer se agradar da nossa vida. Ele quer ter prazer em nós, Ele quer se deleitar em nós. E se existe um momento em que Deus se deleita em nossa vida, em nossa existência, é quando em meio à prova, à dificuldade, aflições, nós conseguimos adorá-lo, honrá-lo, com a nossa gratidão. Como que você está reagindo à prova? Abraão, ele reagiu obedecendo, ele jamais adiou, postergou a obediência, ele reagiu crendo, ele não desistiu, ele creu. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Isaac era o filho da promessa, e a promessa não ia morrer ali em Moriá. Ele continuou crendo. Ele continuou crendo. Você está crendo? Ou já perdeu a esperança? Ou já tirou a toalha? Já desistiu do seu ministério, da sua família, da sua vida profissional? Abraão, ele continuou crendo. E ele adorou ao Senhor. Em meio a tudo isso, ele adorou o Senhor. E se tem uma coisa que Deus não resiste, como eu falei, é a nossa adoração. Quando nós o adoramos, como Ele é digno de ser adorado, em espírito e em verdade, o Senhor vem. O Senhor vem. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua prova, qual é a sua dificuldade, mas se você tomar as mesmas atitudes que Abraão tomou, se você reagir a essa prova da mesma maneira que Abraão reagiu, pode estar por certo que Deus vai fazer milagres, que Deus vai mudar circunstâncias, que Deus vai se manifestar na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, aonde quer que seja, não importa que tipo de prova é, o que está sucedendo, o Senhor, Ele é poderoso para fazer milagres. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.
Glória a Jesus. Nós vamos entoar uma canção. E eu quero orar com você. Eu quero te desafiar nessa noite a você voltar à obediência. Se você tem adiado em fazer aquilo que Deus tem requerido da sua vida, se você tem postergado, eu quero te desafiar a você sair deste lugar, decidido a fazer aquilo que Deus tem te direcionado. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, tome a decisão nessa noite, de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade dEle, de realizar aquilo que Ele está requerendo de você. Eu quero te desafiar a seguir crendo nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida profissional, para o seu ministério. Não desista. Deus, Ele está no controle dessa prova. Eu quero te desafiar a adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, a trazer à memória tudo aquilo que Ele já tem te dado, que Ele tem feito, e glorificar o nome dEle, por Ele ser presente na sua vida, aí no seu lugar. Eu quero te desafiar a orar ao Senhor, aí no seu lugar, ore ao Senhor, tome a decisão de seguir obedecendo, de seguir crendo. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu.
Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero orar nessa noite, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão diante de ti, Senhor, estão clamando nesse momento, ó Deus. Ó Senhor, manifesta do teu poder, manifesta da tua graça. Intervém, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão tomando a decisão, Senhor, de obedecer, de voltar à obediência. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa quebrar, Senhor, todos os obstáculos, todas as resistências. Leva os teus filhos em triunfo, em vitória, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão sendo provados, ó Deus, manifesta, Senhor, do teu poder. Tu és o Deus provedor, o Deus suficiente. Manifesta a tua graça curadora, o teu poder restaurador, libertador, salvador, Senhor. Provê, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, provê no ministério, provê, ó Deus, na família, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Leva eles em triunfo, leva eles em vitória. Renova nessa noite, ó Pai, a esperança dos teus filhos. Renova a fé deles, renova, Senhor, renova. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos e declaramos, meu Deus, na tua vitória, na tua graça sobre cada um dos teus filhos, para a glória, para louvor do seu nome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.